Bom dia, com alegria, povo abençoado por Deus. Estamos de volta para continuarmos o nosso estudo da Bíblia, as verdades bíblicas, certo? Então nós vamos continuar e o quinto estudo que nós vamos ter é o milênio. O título é o milênio. Então nós vamos ver o que é o milênio. O milênio, a resposta nós vamos ver no decorrer do estudo, ok? Então vamos lá, a primeira pergunta é, espiritualmente falando, quantas classes de pessoas Cristo vai ter quando ele voltar? Quantas classes de pessoas? Então a resposta é, são duas classes. Essas duas classes se dividem em ímpios e os justos, que subdivide em quatro. São os justos vivos, os justos mortos, os ímpios vivos e os ímpios mortos. Então essas quatro classes de pessoas estarão encontrando Jesus quando ele voltar na segunda vinda, ok? Agora a segunda pergunta é, o que acontecerá um dia com todos os mortos? É a esperança para nós, a Bíblia nos dá em São João, capítulo 5, o verso 28 e o verso 29, que diz, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Essas duas classes, elas subdividem em quatro, e a resposta é essa. Nós teremos duas ressurreições. A ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Entendeu? A terceira pergunta. Que espaço haverá entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios? É uma pergunta muito importante que a Bíblia não responde. Ela diz assim, Apocalipse capítulo 20, o verso 5 a 8 diz, mas os outros mortos, que são os ímpios, não reviveram até que os 1000 anos se contemplem. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Entendeu? Sobre este, a segunda morte não tem efeito. Então, é duas ressurreições, a dos justos e a dos ímpios. A dos ímpios será feito 1000 anos depois da volta de Jesus, entendeu? O que é que irá acontecer quando ele voltar nas nuvens dos céus? Então a próxima pergunta é a de número 4, que diz, quando ressuscitarem os justos mortos na primeira ressurreição e se unirem aos justos vivos, para onde serão levados? Que privilégio esse aí, olha o que a Bíblia vai nos responder sobre esta pergunta. Tá? O 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e o verso 17, nos diz o seguinte, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que privilégio bom fazer parte da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. Então os justos mortos irão ressuscitar, e nós, os justos vivos, iremos nos unir a eles e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. A quinta pergunta. Quanto tempo os salvos ficarão nos céus antes de regressar à nova terra? Iremos passar um período nos céus e depois vamos regressar à nova terra. Quanto tempo então vai acontecer isso?
Então, Apocalipse capítulo 20, o verso 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, o período que nós estaremos lá nos céus com Cristo são 1000 anos. Aí depois dos 1000 anos, então retornaremos para a terra prometida, a nova terra que Deus foi preparar, como ele disse, que está preparando essa morada para nós. Já está pronta, só esperando por nós agora, ok? A sexta pergunta diz: durante os 1000 anos que os justos passarão nos céus, em que estado ficará o mundo? Esta terra aqui, qual o estado dela que ela vai ficar quando nós estivermos nos céus, os justos estiverem nos céus? Jeremias capítulo 4, verso 23 a 26, ele diz: observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus não tinham a sua luz. Observei e vi que homem nenhum havia, em que todas as aves dos céus tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Desta forma que vai ficar o mundo, todo um deserto, toda uma escuridão, porque a luz de Deus não estará neste mundo durante esses 1000 anos. A sétima pergunta diz: quem fica preso neste abismo escuro, coberto de cadáveres por 1000 anos? Essa será a prisão de Satanás. Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 3 diz: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o diabo, a antiga serpente que chama-se Satanás. Ele arrancou por 1000 anos e lançou no abismo, e ali encerrou. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, os 1000 anos, Satanás ficará preso por causa das circunstâncias, não tem quem tentar, estão todos mortos. Ele vai ficar contemplando todo esse tempo de sofrimento que ele trouxe para o ser humano. Ele vai contemplar o que aconteceu com ele e depois ele vai ver que realmente Deus é amor e Deus é verdade. Então aqui nós vimos, agora a oitava pergunta diz: depois que os ímpios ressuscitarem no fim dos 1000 anos, como serão castigados? A Bíblia nos responde. Apocalipse capítulo 20, o verso 7 e até o verso 10, ele diz: e acabou-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, sairá a enganar as nações que estão sobre a face da terra, mas descerá fogo do céu e os consumirá. O diabo que os devorava foi lançado num lago de fogo e enxofre. Então essa é a sentença de Satanás. Não só Satanás, mas Satanás, seus anjos e os ímpios, aqueles que não aceitam a Cristo hoje como seu Salvador. Então o final deles será no fogo e enxofre, no que será a segunda morte. Então, agora nós vamos para a nona e última pergunta que diz: além da exterminação total de Satanás, dos anjos caídos e dos ímpios, o que acontecerá com a terra? É uma resposta muito importante para nós e uma segurança e uma esperança também. Segundo Pedro, capítulo 3, o verso 10 diz: mas o dia do Senhor
virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. É desse jeito que vai ser a volta de Jesus. Então, além da exterminação total de Satanás, o mundo será destruído. Então, nós temos a esperança de agora nos prepararmos, encontrarmos com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ok? Então, vamos fazer uma oração agora, agradecendo a Deus, porque chegamos ao final de mais um estudo. E no próximo estudo nós teremos como título A Nova Terra, certo? Vamos ver como é a nova terra, tá bom? Feche seus olhinhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças lhe rendemos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo pela sua palavra, por essas orientações. Agora envie o seu Santo Espírito para que nós possamos entender e assim pôrmos em prática em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja de todos os males e perigos. Amém, amém e amém. Logo estaremos num lindo lugar, com jardins e um rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu verei, correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Bendito é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto espero